Tá fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Fala pessoal, JNT aqui trazendo mais um vídeo para o canal após um longo tempo, tá? Então, com o vídeo de hoje, eu quero poder fazer aqui algumas análises, tá? Algumas entradas, utilizando ali um capital um pouco baixo, tá? Relativamente baixo, somente com o intuito de estar repassando aqui conteúdo para vocês, tá? Então, como de praxe, para você que é novo aqui no meu canal, eu te convido a fazer parte aí, se inscrevendo no meu canal. E caso você goste desse vídeo, eu também te convido a fazer parte do meu grupo no Telegram, onde eu compartilho diariamente, tá, conteúdos voltados para opções binárias. Então, hoje é domingo, tá, eu estou aqui num gráfico OTC, o SDBRL. Eu vejo aqui uma movimentação um pouco interessante, então eu farei aqui algumas análises, algumas entradas, tá? Eu vou até mudar aqui um valor um pouquinho mais alto ali. Beleza. Então vamos para o gráfico. Ó, eu vejo aqui uma tendência baixista, tá? Entretanto, em alguns pontos nós conseguimos notar, ó, esse tipo de movimentação, tá? Ó, dois compradores, beleza? Ó, como tem acontecido aqui também, e aqui possivelmente aconteceu a mesma coisa, tá? Então, com o passado, com o que nós vemos aqui no passado, há uma grande chance dos vendedores eles estarem, ó, dando continuidade aqui, tá, a essa tendência baixista anterior. Mas, pelo fato do gráfico ele estar aqui travado, ao meu ver aqui numa região, ó, num ponto ali extremo, tá, onde nós vemos muita entrada de compradores, há uma chance aqui de possivelmente haver aqui uma reversão, tá, pelo menos até esses pontos, ó, onde os compradores eles precisariam chegar até aquele ponto, tá, como aconteceu aqui e aqui novamente, para que depois os vendedores eles pudessem dar continuidade aqui a essa tendência macro, beleza? Então, ao meu ver, os vendedores eles estão dando continuidade, tá? Os compradores fizeram aqui duas velinhas de retração, novamente uma entrada forte de vendedor. Só que eu não posso colocar aqui um trade a favor dos compradores, tá? Ainda que, aliás, dos vendedores, porque eu vejo aqui uma região, ó, um ponto de entrada ali, onde o mercado ele pode estar fazendo somente aqui um pullback e depois os compradores dariam continuidade. Mas caso os vendedores eles finalizem rompendo, tá, esse level, haveria uma chance ali dos vendedores eles darem continuidade na tendência, tá? Uma vela muito forte aqui do comprador, mas está aqui próximo de um ponto de reversão também, uma região forte. Só que eh, há uma indecisão, tá, nesse ponto, porque eu tive aqui uma vela forte do comprador, tá? Mas eu tenho, ó, uma vela travada ali num ponto de reversão, então não posso confiar em ir a favor dos compradores aqui, e muito menos ir a favor dos vendedores também. Por quê? Porque como eu tive uma vela forte do comprador, há uma chance do comprador fazer aqui mais uma vela verde. Então não posso colocar meu trade aqui a favor dos vendedores diretamente, beleza? Agora eu já vejo aqui uma fraqueza, uma indecisão, tá? Então eu pretendo colocar o meu trade aqui na próxima vela, uma região forte ali. Caso finalize uma vela vermelha, ó, eu posso ir a favor dos compradores. E eu vou explicar o motivo, ó. Já coloquei um call aqui diretamente, tá? Porque eu tenho, ó, eu tive uma movimentação, ó, forte do comprador com uma vela fraca do vendedor que foi rejeitada pelo comprador, tá? A partir desse ponto, isso me mostra que, ó, os compradores eles estão interessados em fazer ali, ó, possivelmente uma situação onde o comprador ele chega pelo menos até aquele ponto ali, aquele alvo, beleza? Inclusive, eu tive aqui uma vela fraca do vendedor que finalizou, ó, dentro de um ponto de entrada de compradores, beleza? Se você observar o passado, você consegue ver aqui, ó, entrada forte de comprador, rejeição compradora com pressão, novamente força compradora,
novamente 2 velas do comprador. Então isso me indica, tá, que os compradores eles podem estar interessados aqui em fazer pelo menos mais uma vela. Por conta disso eu dei um call. 5 segundinhos, ó, beleza, eu venci esse trade, mas agora já se tornou um pouquinho, confuso ao meu ver, tá, porque eu tive uma vela muito fraca do comprador. Ainda essa vela ela ainda poderia funcionar aqui como um sinal de continuidade, tá, por parte dos compradores, mas eu prefiro evitar esse tipo de situação, porque eu tive uma vela que, em muitos casos, ela funciona como um sinal de continuidade, mas também funciona ali como um sinal de reversão. Então, como eu tive uma vela fraca do comprador aqui, tá, uma vela fraca, eu prefiro optar por não ir a favor dos compradores novamente. Por quê? Há uma chance aqui dos vendedores eles entrarem por conta dessa fraqueza compradora. Então eu pretendo aguardar aqui mais pelo menos por 1 minuto, tá? Ó, nós vemos aí uma entrada de vendedores, há uma chance dos compradores entrarem novamente, mas como eu estou aqui numa tendência baixista, eu pretendo, aguardar aqui por uma confirmação, tá, dos vendedores para que eu possa pegar aqui uma operação a favor dos vendedores novamente, beleza? Então eu não poderia, ir a favor dos vendedores nessa vela, tá, ainda que eu tivesse aqui uma força, uma vela de venda ali que engolfou o comprador anterior. Porque, ó, ainda assim ela finalizou aqui num ponto de entrada onde nós vemos ali compradores. Então eu precisaria aqui de uma confirmação, tá? Mas a princípio, os compradores eles estão entrando aí no mercado, então eu pretendo aguardar aqui, tá, mais uma vez, mais 1 minuto, pelo menos por mais uma vela, porque, caso o comprador ele esteja aqui dando continuidade a essa tendência, altista, tá, eu preciso também de uma confirmação. Ó, visto que essa vela ainda não foi capaz de romper esse level, beleza? Inclusive eu tive aqui, ó, possivelmente uma rejeição compra vendedora, tá? Então, como eu tive uma vela que ela finalizou, ó, onde tem bastante entrada de vendedores, ainda há aqui uma chance dos vendedores eles fazerem aqui uma vela pequena, beleza? Então, eu prefiro não confiar nesse tipo de situação também. Eu vou aguardar aqui mais 1 minuto antes de eu poder colocar ali fazer ali mais uma entrada. O mercado ele está fazendo aqui o padrão, verde e vermelho, tá. Você observar, ó, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, possivelmente deve vir aqui uma vela vermelha. Mas caso não, a gente aproveita aí para pegar, fazer as nossas operações. Fraqueza do o comprador já se tornou forte ali no finalzinho, mas ainda está aqui numa região, uma situação onde eu não posso confiar de colocar um trade, tá. Ó, ainda finalizou ali dentro de alguns pontos de reversão, beleza? Nós vemos muita reversão a partir dessas regiões. Então vocês não podem confiar, tá, inclusive, nesse tipo de situação em que, ainda que a vela ela seja ali uma vela forte, um sinal de continuidade na tendência também, em uma tendência, vocês não podem confiar, porque caso essa vela ela esteja ali, finalizada, tá, dentro de um ponto de reversão, há uma chance ali do vendedor, nesse caso, finalizar vencendo ali. Ó, que a princípio é o que está parecendo que vai acontecer no finalzinho. Forte rejeição aqui do vendedor, beleza? Ó, dei um call aqui diretamente, tá? Porque possivelmente os compradores, eles, ó, querem chegar até esse ponto, tá? Finalizando ali aquele gap. Então eu tenho um espaço, um pequeno gap aqui, onde os compradores eles são capazes de preencherem, tá? Como eu tive, ó, vela sinal de continuidade, e os próximos vendedores, ó, eles estão um pouco distante, tá? E o comprador, ele foi capaz de chegar até esse ponto, fazendo aquela máxima ali, há uma chance aqui do comprador ele dar continuidade. Mas ainda que em alguns casos o vendedor vencendo aqui essa briga,
você tem chance ali de colocar um call na próxima vela também, beleza? Então, ainda que os próximos vendedores eles estivessem ali um pouco distantes, tá, ao meu ver aqui, vale lembrar que eu também estou num momentum. Ó, outra oportunidade de dar um call. Acredito que essa vela não vai retrair um pouco mais ali para mim aproveitar. Mas não tem problema, a gente coloca o nosso trade ali na próxima vela. Ó, coloquei um callzinho, tá? Botei um callzinho aqui. Acredito que ainda dê para aproveitar ali. Como eu havia dito, ó, há ainda um pequeno gap até esse ponto, beleza? Onde o comprador, também por conta desse momentum, desse fluxo de velas, os compradores são capazes de fazerem mais uma vela ali, fechando esse gap, preenchendo aquela região, tá? Então, por conta disso aí, eu dei mais um call. Essa, a princípio, está sendo a minha terceira operação, tá? A minha terceira operação aqui. Agora eu tive um rompimento, tá acontecendo aqui um rompimento dessa região, ó. E ainda há ali um pouco de rejeição. Então, eu também tenho, ó, uma vela que finalizou, ó, próximo ali de um ponto de entrada de vendedores. Caso essa vela ela suba um pouco mais, eu pretendo colocar um put aqui a favor dos vendedores, onde eu vou explicar também o motivo. Deixa só eu observar aqui alguns pontos. Ó, beleza. Caso eu note aqui uma forte rejeição, acabei perdendo ali o meu tempo, então já não tenho oportunidade para entrar. E eu vou explicar o porquê, tá? Normalmente, quando você vê esse tipo de situação em que você tem velas pequenas, tá? Como essa aqui também, uma vela pequena e logo após uma vela muito forte, e na maioria dos casos isso vai caracterizar aqui uma vela de exaustão, exaustão de força. Então, eu tive uma possível vela de exaustão que rompeu o ponto de entrada dos vendedores, inclusive, ó, teve rejeição vendedora, tá? E aqui no passado, ó, e aqui atrás, nesse ponto, ó, eu tenho pontos de entradas de vendedores, beleza? Como aqui, 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 tá? E novamente, ó, o mercado ele rompeu esse level logo após esse movimento, os vendedores eles voltaram ali para dentro da região, tá? Mas ainda assim, eu não poderia confiar nesse tipo de situação, beleza? Porque, ó, se você observar, eu tive aqui uma entrada de vendedor que travou nesse ponto de reversão, mas ainda assim, ó, na próxima vela você vê ali vendedores entrando, tá? Então, foi bom eu ter evitado esse trade aqui também, tá? Em alguns casos, a sua intuição vai te salvar, tá? De alguns trades erradamente. Então, você só tenta aproveitar essas oportunidades. Pretendo fazer aqui mais uma entrada. Ó, a princípio, pode estar acontecendo aqui uma continuidade de tendência, baixista, tá, de tendência de baixa ali, porque, ó, os compradores eles já fecharam esse gap, tá, de uma macro ali. Então, como o mercado ele já chegou até esse ponto, e eu estou numa tendência de baixa, há uma chance aqui dos vendedores eles darem continuidade. Então, nesse tipo de situação, você tem que priorizar pegar operações ali a favor dos vendedores, beleza? Então, para isso, para que você possa ir também a favor dos vendedores nesse tipo de situação, você necessita de algumas confirmações, beleza? Que tipo de confirmações? Eu vou explicar para vocês, caso aconteça aqui no meu gráfico, tá? Eu vou explicar. Ó, há uma chance aqui dos vendedores reverterem também, porque essa vela também me mostra aqui, ó, após a abertura, mostrou ali uma presença vendedora. Então os vendedores eles empurraram o preço até esse ponto. E como na vela anterior, ó, teve uma entrada de vendedores, há uma chance também de haver ali uma entrada de vendedores na próxima vela. Beleza? Ó, como está acontecendo aí. Agora, eu não posso, tá? Como eu havia dito, voltando ao assunto de confirmação,
eu não posso ainda assim colocar um trade a favor dos vendedores após essa vela. Eu preciso de uma confirmação, tá? Nesse caso, seria uma segunda vela vermelha aqui, para que me fizesse ali acreditar, confiar que os vendedores eles estão interessados em reverter essa tendência. Ó, agora aqui, ó, um sinal de reversão, tá? E a princípio eu estou tendo aqui a minha confirmação nesse momento. Então, caso essa vela se concretize ali, uma vela vermelha, tá? Eu pretendo colocar talvez um trade ali a favor dos vendedores, caso eu tenha oportunidade. Vale lembrar que eu tenho aqui também, ó, algumas regiões, alguns levels, tá? De compradores, não posso me esquecer. A princípio, tá? Isso aqui é um level. Então, caso eu tenha uma vela que ela rompa essa minha linha de tendência aqui, tá? Onde eu tive, ó, a maior parte de entradas de compradores a partir do mesmo ponto, a partir da mesma região, caso os vendedores eles rompam esse level, por ser uma região forte aqui, tá? Eu vou aguardar que os compradores eles façam aqui pelo menos mais uma vela até esse ponto. Então, finalizando abaixo dessa minha região, eu dou um put ali diretamente na próxima vela, beleza? Sinal de continuidade novamente. Há uma chance aí dos vendedores romperem esse level. E o próximo alvo do vendedor, tá, para uma possível continuidade de tendência ali, ó, eles estão bem aqui, tá? Esses são os próximos alvos ali do vendedor, no caso dele romper essa região. Mas ainda há aqui uma chance também, tá, dos vendedores eles, ó, serem estopados, parados, tá, nesse ponto de entrada, porque eu tenho, ó, uma linha de tendência, uma região muito forte, onde nós vemos aí forte entrada de compradores. Então é quase que certeza, tá, que caso essa vela, uma vela, ela finalize próxima dessa região, é quase que certeza que vai haver ali uma entrada de compradores. Ó, ponto de reversão aqui também, ó, tive uma rejeição aqui por conta do comprador, porque inclusive eu tive uma vela que ela rompeu uma região forte, teve rejeição, tá, e está travada aqui, ó, num ponto de entrada de compradores, num ponto de reversão ali. Então há uma chance dos compradores fazerem aqui uma vela pequena, tá? Mas caso isso aconteça, ainda assim, eu não colocaria um trade ali a favor dos vendedores, tá? Porque eu precisaria que que os vendedores, os compradores, eles chegassem pelo menos próximo daquela minha linha de tendência, tá? Então, a princípio, o mercado ele está fazendo aqui um espelhamento do momentum comprador, tá espelhando aqui com o momentum vendedor, beleza? Então,